Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da palavra do Senhor, né? A nossa leitura diária de sexta-feira, né? Nós estaremos meditando na palavra de Deus no livro de Gênesis, tá? Livro de Gênesis, capítulo de número 1, né? Versículos 1 e 2, na verdade. Os irmãos aí já sabem, né, de có e salteado que está escrito em Gênesis, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, né? O irmão já deve estar sabendo de có e salteado. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, os primeiros dois versículos fica bem claro que Deus é criador de todas as coisas. Aceitem os céticos ou não, os incrédulos, os ateus, tá? Deus não muda a sua posição de soberano, porque alguns tendem a continuar não crendo nele, né? Hoje nós vamos para o tópico de número 3, falando sobre os pressupostos das doutrinas materialista e ateísta. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente que tanto um como o outro tem como pressuposto de suas crenças as convicções e ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmarem provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam a reconhecer a evidência apresentada. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Uma vez que ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. É o que está lá em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 27. Tá? Na verdade, o pecado obscureceu tanto o homem que o seguinte: para nós aceitarmos convictamente a existência de um Deus, o que de fato é, nós precisamos também compreender que esse Deus é santo, que esse Deus ele requer de nós um padrão de conduta que agrade a ele. E é isso que muitas pessoas não querem, as pessoas preferem viver dissolutamente. Então, negar a Deus é uma boa saída para eles viverem de qualquer maneira. Infelizmente, essa é a pura verdade. Não se trata aqui de questões científicas e não científicas. Se trata aqui da pessoa que nega a Deus, mesmo ele tendo se manifestado, mesmo assim eles continuam negando. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Isso aqui é muito importante, nós compreendemos, principalmente quando nossos filhos, né, que muitas vezes crescem na igreja. Eu, por exemplo, eu tenho 2 que foram ambos criados na igreja. Quando eles chegam, principalmente no ensino médio, ou até mesmo no ensino superior, eles passam a ser confrontados com isso aqui. Eles começam a ver sobre teses e estudiosos. E grande parte desses estudiosos, filósofos, antropólogos, sociólogos, grande parte deles eram ateus, né, e são até hoje, alguns deles. Então, os nossos filhos são confrontados com isso. Tá? Então, eu gosto muito de um cientista cristão chamado John Lennox,
E ele sempre bate, né, nessas questões. Por ele defender a fé dele, ele sempre bate nessas questões. Por exemplo, se Darwin propôs a evolução, por que até hoje existe macaco? Não era para existir macaco, porque se nós somos fonte de um processo evolutivo, já era, né, para ter extinto os macacos, ou a raça humana já era para ter evoluído para outra. Então, na verdade, a evolução não passa de um arranjo, né, de pessoas, na minha opinião, insensatas, que querem negar a singularidade da raça humana. A Bíblia deixa bem claro que o ser humano é um ser singular, que é distinto, que difere dos animais justamente por Deus ter colocado dentro dele algo que provém dele, ou seja, que realmente o homem ele tem verdadeiramente um espírito dentro dele. Soprou o espírito de vida dentro do homem e fez a alma vivente, isso fica bem claro. Então o ser humano ele é diferenciado, sim, tá? Mas o materialismo e o ateísmo nega também essa realidade. Tá? E muitas vezes os nossos filhos, né, que entram para a faculdade, que entram para o ensino médio, que entram, né, na escola, muitas vezes eles são confrontados com isso. Aí fica uma guerra na mente deles em relação a isso aí. Tá? Eu me lembro uma vez com meu filho ele foi muito indagado pelo seu professor de filosofia e eu, sabiamente, eu dei um livro de São Tomás de Aquino, que foi um grande cientista, né, foi um grande filósofo e também teólogo, onde ele fala das 5 vias da existência de Deus, que pode sim comprovar a existência de Deus até mesmo pela razão. Tá? Quando Deus se manifesta, entendeu? A gente não precisa nem ter fé para entender, basta ter inteligência. Então, por isso que fala que eles, procurando ser sábios, tornaram-se loucos, insensatos, porque não há como negar a existência de um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.